Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos ao canal Café com Vasco. Eu sou o Luciano e vou trazer para vocês aí algumas notícias, as mais relevantes aí do dia de ontem do nosso Vascão. Vasco aí que entrou na zona de rebaixamento ontem, depois do jogo aí do Sport e Atlético Goianiense. O Lucão, o nosso goleirão Lucão, que foi muito bem no jogo contra o São Paulo no último domingo, tá participando aí, galera, de uma enquete lá no Twitter, lá no @brasileirão, né, lá na página do Brasileirão no Twitter. Vamos falar também aí do Balotelli, a situação do Balotelli, que está todo mundo comentando. Vamos esclarecer para vocês aí a notícia do Balotelli e também sobre as inscrições do Vasco, que o Vasco poderia mudar ali, né? O último dia de inscrição foi ontem. Essa mudança aí que poderia haver, trocar 3 jogadores aí que não irão mais atuar na Sul-Americana, e o Vasco inscreveu 3 jogadores. Vamos saber quem são esses 3 jogadores aí hoje. Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscrever, quem não é inscrito, dá aquela força pro canal, pessoal. O canal está começando agora, a gente tem menos de uma semana aí de canal, mas vem fazendo trabalho, vem vindo atrás de notícia aí direto para vocês. Bom, com o jogo de ontem aí, né, entre Sport e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense acabou vencendo o jogo fora de casa, placar magro ali de 1-0. No final do jogo ali, a árbitra, quem apitou o jogo ontem do Sport foi uma mulher. A árbitra deu um pênalti ali a favor do Sport, que poderia ser um empate. Seria bom para o Vasco esse empate, mas ela reviu o lance no VAR e o lance tinha sido fora da área. Então ela voltou atrás, não deu o pênalti e deu apenas a falta. Final de jogo, o Sporting perdeu por 1-0. Com isso, o Vasco entra na zona de rebaixamento. E eu preparei para vocês aqui uma lista de diferença do Vasco para alguns pontos dentro da tabela. O Vasco, que é o 17º na colocação, está aí a 12 pontos do G4, está a 10 pontos ali do G6, né? Lembrando que o 5º e o 6º do Campeonato Brasileiro disputa a pré-Libertadores, então é importante terminar ali entre o 5º e o 6º. O Vasco está a 3 pontos ali do G12, lembrando que do 7º ao 12º ganham ali a vaga para disputar a Sul-Americana do ano que vem, e o Vasco está a 1 ponto do 16º colocado, que é o primeiro do 16º colocado, que é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. O Vasco está à frente ali do Curitiba com 20 pontos, Botafogo também 20 pontos e o Lanterna Goiás, que tem 15 pontos, arrancou uma vitória ali do placar mínimo também de 1-0 em cima do Palmeiras. Palmeiras que vinha muito desfalcado ali, com 19 jogadores desfalcados no elenco. O Goiás, que não tem nada a ver com isso, foi lá, aproveitou e venceu a partida. Vamos falar aí do goleiro Lucão. O goleiro Lucão, ele está participando de uma enquete, pessoal, para ver quem foi o melhor goleiro da rodada. A meu ver, o Lucão está disparado na frente, ele que fez uma bela partida aí contra o São Paulo no último domingo. Não teve culpa nenhuma no gol que sofreu o Vasco, para mim a culpa foi do zagueiro Jadson. Ele está concorrendo a essa premiação aí junto com o Santos, o goleiro Santos, o goleiro Tadeu e o goleiro Felipe. Então vai lá no Twitter, dá uma força pro nosso garoto, para a gente levantar a autoestima dele, que tá pegando demais, tá voando o moleque. Se o Vasco tiver ali um planejamento, um plano de carreira para ele, ele pode aí sem dúvida nenhuma chegar a disputar uma Copa do Mundo pela seleção. O garoto tem um potencial muito grande. Bom, no dia de ontem, o Vasco teve o seu último dia, né, para entregar à Conmebol a lista, né, dos jogadores que foram relacionados para o jogo de quinta-feira, jogo esse contra o Defensa e Justiça, que vai ser lá na Argentina, jogo na Argentina, jogo de ida. O jogo da volta vai ser no dia 3 em São Januário. O Vasco tirou ali da lista, poderia tirar 3 atletas. O Vasco tirou o Gabriel Saulo, que é da base, apesar de não ter jogado, estava inscrito. O Guilherme Paredes, que voltou para o Tajeres de Córdoba, jogador que estava emprestado até o final de dezembro, mas o Vasco entrou num acordo junto com o Tajeres e resolveu liberar o jogador. E também o Breno que vem lesionado, praticamente não atuou no Vasco, e o contrato dele também está se encerrando, a exemplo aí do contrato do Ramon agora no dia 31 de dezembro, e o Vasco não pretende renovar com esses 2 atletas. Entraram na vaga deles então o Léo Matos, lateral direito, o zagueirão Jadson, que chegou agora, e o atacante colombiano Gustavo Torres. Se você gostou aí
desses jogadores que foram sacados do time. Deixa aí embaixo no comentário que a gente vai estar olhando também. A sua opinião é muito importante aqui no canal. Sobre o Balotelli, a situação do Balotelli é o seguinte. Ontem o Fábio Cordella falou que não tem conhecimento sobre negociações do Vasco aí com o Giovinco, Hulk e também o Alex Teixeira, desmentindo até o próprio Levenciano. Talvez, no meu modo de pensar, eu acho que ali o Fábio Cordella não quer, né, que essas notícias sejam vazadas porque não tem nada certo. Que há conversas, a gente sabe que há, porque o Levenciano já afirmou isso e eu acredito no Levenciano. O que o Fábio Cordella falou que está certo, o jogador que está fechado, apalavrado com o Vasco, lembrando, o Vasco não pode contratar ninguém em nome do Levenciano porque ele ainda não sentou na cadeira de presidente. Então o Fábio Cordella falou que o jogador que está apalavrado com o Vasco é o Balotelli. Balotelli que já teria acertado as bases salariais aí com o Levenciano. E o que está faltando aí seria realmente a mudança de comando no Vasco, a mudança na presidência, já que o Levenciano só assume a partir do dia 19, ou é 20 se eu não estiver enganado, de janeiro. Então até lá o presidente é o Alexandre Campelo, a não ser se o Alexandre Campelo assinar, né, meter aí a canetada, né, dando as garantias aí do Leven. Então eu acho difícil, acho que ele não vai fazer isso. Essa é a minha opinião, tomara que faça. Eu espero que faça, poderíamos ter aí uma transição amigável, não precisava de nada disso, nessa confusão na política. Algumas pessoas querendo aí confundir a cabeça dos torcedores. Não vamos fazer isso não, pessoal, não vamos confundir a cabeça do torcedor não. O Leven já ganhou, a justiça já determinou, não vamos confundir a cabeça de ninguém. Pode esperar que quando o Leven assumir, pode ter certeza que os reforços vão chegar. Os reforços vão chegar, reforços de peso, a gente tem alguns nomes aí, mas é claro que não pode falar porque não está concretizado. Não seria legal a gente falar e depois não dar certo e a gente acaba aí perdendo a credibilidade ou até mesmo atrapalhando aí futuras negociações que seriam ótimas para o Vasco da Gama. Bom pessoal, as notícias são essas, mas antes de finalizar o vídeo aqui, eu queria falar de um projeto bacana que meu amigo Rony faz aqui em Canaã dos Carajás. Ele que tem uma escolinha de futebol chamada Cruzeiro. Apesar do nome chamar Cruzeiro, o cara é vascaíno pra caramba. Falei isso ontem lá na live do meu amigo Edmilson. Se você não viu, vai lá no canal Sou Vascaíno. Eu falei isso lá ontem, que o cara é muito Vasco. Se alguém falar de Vasco perto dele, logo ali ele toma as dores. Ele não gosta de falar mal do Vasco, o cara é muito Vasco. Sempre fazendo um trabalho bacana aí com as crianças aí, com a garotada, os jovens de Canaã. Detalhe, ele não ganha nada por isso. Então, parabéns, admiro muito o teu trabalho aí, Rony. Um abraço para você e para todos aí do Projeto Cruzeiro. Tem sempre seu espaço aqui no canal. Um abraço também pro meu amigo Leandro. Leandro aí que é um baita de um zagueiro em Canaã. Né, Leandro? Baita de um zagueiro em Canaã, que é muito Vasco. O cara tem uma pintura gigantesca na sala dele lá, do escudo do nosso Vascão. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Mais tarde a gente está vindo aí mais uma live lá no canal Sou Vascaíno. Se você ainda não conhece, vai lá no meu amigo Edmilson. Vai estar junto o Edmilson, o Jorge. A gente vai confirmar ainda a participação. Vou soltar quem vai estar participando com a gente lá no Instagram. Então é importante que você siga a gente lá no Instagram, porque eu vou estar divulgando lá quem é que vai participar da live. Mas a gente está querendo trazer uma novidade boa aí para live. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente. O canal tá crescendo, o canal tá muito legal, as notícias. E é isso aí, pessoal. Até mais. Saudações vascaínas.